funcionamento cerebral. Poucas pessoas entendem, poucas pessoas têm acompanhado a evolução da neurociência, poucas pessoas, né? Tem gente ainda muito enraizada em algumas... Eu tenho pavor de quem defende teórico, sabe? Porque não avança com as questões, né? O mundo é grande, as perguntas estão movendo esse processo Sim. todo. E aí eu não conheço esse processo, mas eu fico lá discutindo sobre o ponto de vista do que eu acho. Eu percebo isso muito na medicina também, principalmente na era do pós-digital aí. Eu acho que Mudei tudo. nada como um chão de consultório, né? Exato, que a gente está ali o tempo todo, né? Vendo Às criança. vezes eu falo assim, às vezes, que vontade de parar de atender e Eu ficar te... só, né? Deve passar pela mesma Não, situação, eu não é? tava com isso segunda e terça. Que eu É, fiz uma reunião escolar que era assim, uma... A gente faz reunião escolar, eu converso, a gente vai na escola, a gente sabe, né? Tá vendo a coisa. A pessoa falou pra mim, eu tô aqui há 55 anos, eu nunca vi um que você tá me falando. Eu concordo só com metade da sua avaliação, outra metade não presta. Eu falei, gente, qual que é o critério desse... Aí eu fico pensando, às vezes, de desistir mesmo. Toda semana eu penso. Especialmente as terças e quartas, tô ficando mais desanimado, mais para mim é cansado. segunda-feira, o dia que eu penso em desistir. Terça-feira eu já tô... Não pode. Mas isso faz diferença, né? Porque é uma experiência na prática, né? O que a gente vê, né? É uma grande cultura do que a gente vê das crianças, das famílias, dos funcionamentos, do que escutam, da dor daquela família diante do diagnóstico. Isso nos torna clínicos e teóricos melhores, Sim. né? Então, é muito complicado você sair disso, Eu já vi né? casos, eu não sei nada disso, eu vou estudar, então passo para outra Claro, pessoa. claro, Mas eu claro. acho que falta um pouquinho desse processo. Mas diagnóstico diferencial não é para qualquer um, né? Precisa ter experiência, né? Precisa conhecer os vários lados, né, Esse funcionamento. desse funcionamento, né? E há uma coisa importante aqui, né? Que você falou assim, o TDL também vai trazer dificuldade de aprendizagem. Isso é esperado ou posso passar por um TDL sem dificuldade de Ó, não aprendizagem? é uma condição sine qua non, né? Assim, Que é, obrigatória. como as pessoas confundem, todo TDAH vai ter baixo rendimento acadêmico. Isso não existe. Sim, certo? Tem que ter algum impacto, né, no desenvolvimento, né, na vida, Sim, né? Porque senão não é exato. transtorno, não é? Sim, É só alguém desligado, enfim, isso não é exato. verdade. Tem que ter um impacto. Mas é isso, não é uma... O que os números falam é que 12% tem uma criança, uma pessoa com TDAH, com TDL tem 12 vezes mais chance de ter dificuldades escolares. Não estou falando Que terá. transtorno de aprendizado. Isso, dificuldades Dificuldades ali, escolares. momentâneas, temporárias, com Certo, é disciplina isso. mais específica aqui. Exatamente, né? Vai queimar mais energia para processar a linguagem, né? Então, e os adultos Como a com... linguagem envolve todas as disciplinas ali, pode Exatamente, ter é uma isso. dificuldade em química, em É matemática. isso. E vai E... depender, né? O começo, no primeiro ano, uma dificuldade um pouco maior para aprender a ler, mas chegou lá no segundo ano alfabetizado. Aí chega no terceiro, aqueles problemões de matemática, que é português Isso, puro. E isso. aí a criança dá A uma rateada. interpretação ali, né? É. Total. Aí lá no quinto ano, para fazer a Redação, redação. os gêneros É textuais, isso, vai vindo. é isso. E aí, mais para frente, né, na literatura, ou sei lá, né? E como o TDL é genético, né? Então, quando eu fecho um diagnóstico, frequentemente um pai ou uma mãe vira para mim e fala: eu tenho isso também. Se reconhece, É. né? E são adultos super funcionais que trabalham, né? Eu tenho jornalistas, tenho advogados, enfim. Eles falam: olha, foi difícil, porque foi uma infância sem diagnóstico, né? Mas, por outro lado, tô aqui, né? Esse que é jornalista me falou: olha, eu fui para o jornalismo porque eu queria me desafiar, porque eu sabia que a linguagem era o meu problema. Enfim, então, Por isso é importante o diagnóstico correto também, para direcionar essas exatamente. intervenções. Exatamente. E num quadro de um TDL confirmado, qual que é o caminho interventivo? Tem um remédio para aumentar minha... Porque as pessoas buscam um remédio para tudo, né? Outro dia uma falou assim, eu queria um remédio para diminuir a superdotação dele. Tem. Aí eu fiquei assim, não tem. Eu Até queria... você se surpreendeu, né, Não, com essa porque pergunta. tem gente que quer muito, mas quem vive essa superdotação no dia a dia sabe que não é tão fácil quanto as pessoas imaginam que seja, né? Não é aquele prêmio, não é aquela loteria, não é a Mega Sena. É Não, difícil. Uma pessoa muito mais intensa, muito mais sensível. E os sim, pais cansados. Cansados, porque cansa, né? Ser pai é cansativo, ser mãe é sim, cansativo. Aí tem uma questão aqui, que as pessoas acham que é melhor, né? Não é julgando, sua vida é melhor que a minha, mas é uma dificuldade também, que é a sim. dificuldade daquela família. Não precisa ser julgada. Sim. Mas não tem um remédio para TDL. Não, não tem. Não tem um remédio para TDL, né? Então, assim, a princípio, a terapia é, né? A primeira terapia é terapia fonoaudiológica de linguagem, certo? Aí, como o TDL
na evolução da espécie, né, a gente foi aproveitando áreas de cada espécie que vinha aparecendo na Terra, a gente foi aproveitando áreas, né? E aí, quando surge o Homo sapiens, óbvio que a linguagem que temos como Homo sapiens não surgiu assim, né? Uma Isso foi evolução. uma construção. Então, quando quem estuda isso muito, um dia se perguntou, ó, onde surgiu essa linguagem do ser humano, né? E aí eles foram buscar e eles chegaram a 5 milhões de anos atrás, nos australopitecos que não são nem homídeos, não eram nem homídeos. E quem foram esses caras? Foi o pessoal que conseguiu fazer e manipular as ferramentas. Então, você imagina ser o primeiro ser na face da Terra que olha lá uma pedra e fala, se eu Isso. lascar aqui, eu vou lá, abro a barriga do Isso. búfalo e como carne mais facilmente, né? Imagina a quantidade de planejamento que precisa disso. Planejamento de ideias e planejamento E motor, organização, né? né? Resolução de problemas. É isso. E aí isso foi vindo, né? Quando surge o Homo sapiens querendo se comunicar, eu sempre brinco assim, bom, a mãe natureza falou, onde eu vou botar essa tal de linguagem que eles querem? Na área de planejamento, organização, resolução de problemas, porque isso é linguagem. Exato. Por isso é muito comum TDL com transtorno da coordenação, principalmente de membros superiores, uma dispraxia, Mas... certo? Então, é muito, porque é a mesma área cerebral. Então, diante de uma criança dessa, eu vou dar 2 CIDs? Não vou, é a mesma Não. área, é o mesmo problema, não é que essa criança tem 2 problemas, né? A mesma área está afetada, as Isso. dificuldades serão Isso é duplas. muito comum, né? É a área que processa os vocabulários, a semântica e a ordem sintática clássica, né? Assim, a ordem gramatical clássica, Sim, sujeito, muito. verbo, predicado. É a mesma área. Então, se eu tenho aquela área alterada, eu vou ter impacto na semântica, na sintaxe e na coordenação motora. Então, neste caso, além da fono, eu preciso de uma terapeuta ocupacional trabalhando essa questão práxica, Sim. né? Que é sensório-motor, inclusive, né? A praxia tem um quê no sensorial também. Bem Eu preciso importante. de organização sensorial também, né? Então, aí eu entro com uma TO se precisar. Ah, essa criança está lá no final do primeiro ano com dificuldades. Entra uma psicopedagoga, se o fonoaudiólogo não trabalhar tanto As a questões parte... de aprendizagem. É isso, né? Mas a criança tem dificuldade de comunicação, vai ficando deprimida, tá chateada, tá com a moral baixa, enfim, entra um psicólogo, né? Vai entrando. É isso, e aí o que eu vou falando para os pais, que essa terapia vai mudando, né? Tá quase no As segundo necessidades colegial. vão ser outras, É isso, tá né? lá no segundo colegial, quase bombando de física, bota o professor particular de física, e aí a gente vai cuidando do ser humano e não do diagnóstico dele. As dificuldades aí para deixar essa vida pessoa mais funcional. Como a gente faz com qualquer ser humano, com qualquer filho, com qualquer adulto, não é verdade? A gente vai Sim. cuidando do momento da vida, né? E aí tira um pouco o peso desse diagnóstico, né? Porque é isso. Porque o que eu quero mais é que essa família, como o desenvolvimento infantil se dá numa soma do biológico com as relações psíquicas, né? Com o olhar que o outro tem por Com aquela ser criança. social, com essas relações Claro, todas. né? A gente se Com os forma assim. vínculos, com a afetividade. É isso, né? A gente se forma assim. Então, quanto mais a família tiver um olhar positivo para essa criança, melhora o desenvolvimento, independente da questão biológica, né? Sim. Então, a gente precisa incentivar isso. Não posso ficar acabando, né? Cada hora dando um CID e essa mãe cada vez mais desesperada. É porque os CIDs não vão te dar a resposta que você quer, que é aquela pessoa funcionando ali a 100%. Porque ninguém funciona a 100%, ninguém. Sim. Mas eu acho que existe essa cultura mesmo, que é para você buscar os apoios, os suportes todos. Às vezes você acaba dando um CID errado, que acaba impactando muito mais do que ajudando, né? Eu consegui lá minha terapia, vai lá, aba, por exemplo. Mas não precisava daquele processo agora. Mas aqui, aí depois você vai aqui, curou, não curou, o que eu tinha. Você fica ali Exato. andando num terreno arenoso, né? Existe uma pressa para nomear, para que a gente tenha os acessos todos, e às vezes a gente nomeia e os planos de saúde todos negam os atendimentos, não resolveu muita coisa, isso é mais uma ansiedade ali, ou buscando um especialista, buscando, até que encontre ali um pseudo-especialista que dá o que você quer ouvir, para acabar aquele seu sofrimento ali. E a gente sabe que não acabou ali. Sim. E ainda por cima, porque todo o referencial teórico foi feito ali, né? Para a população Sim. americana, para o sistema de saúde americano, né? Exato. E a gente tenta adaptar aqui e não dá conta, né? Sim. Enfim, então tem uma questão social aí de saúde muito grave no nosso país hoje em dia. E no TDL tem alguma associação com transtorno de processamento sensorial também? Tem muito. Porque assim, as pessoas no Brasil, né? No Brasil, eu tenho viajado bastante, pesquisado, que eu estou fazendo uma pesquisa sobre 2E, TEA e superdotação. No Brasil, o único país que tem uma condição que tem TPS é autista.
eu acho isso de um absurdo, né? Porque assim, eu posso ter processamento sensorial alterado na depressão, na ansiedade, no Sim, pânico, sim. E aí, gente, aí eu sou autista. Idiopático, né? É Só ele sim, como só ele, identidade única, exato, né? mas não De existe. desenvolvimento. Sim, disposição não pode. Tem alteração sensorial. E a gente tem percebido pesquisa, quanto maior o QI, maiores alterações sensoriais eu tenho. Né? Tem um estudo grande de Portugal, com quase 200 meninas. Quanto maior o QI, maior a alteração sensorial. E não tinha nenhum prejuízo de comunicação social, de interação social. E fecha um TEA. Como que a gente pode fazer isso? Porque aqui no Brasil o TPS é só autismo. Tem gente que fala isso claramente, né? Sim. Se você tem a hipótese de TDL, mas tem alteração sensorial, é autismo. Mas Exato, não é tem da o resto. onde? É isso. E tem, e principalmente, questões sensoriais de visão, audição, equilíbrio, porque também Sistema o labirinto vestibular. e o cerebelo sustentam a capacidade de aprendizado da língua, inclusive, né? Inclusive, tem pesquisas com adultos, né, mostrando que o cerebelo tem um papel na linguagem. Adultos que tiveram um AVC, um infarto, né, um derrame em região cerebelar, desenvolvem um transtorno de linguagem. Então, é possível você ter alterações cerebelares dando um quadro como o TDL, por exemplo, sabe? Sim. E o diagnóstico TDL não precisa vir antes dos 18 anos também. Não. Ele Então, pode vir a assim, qualquer tempo. então é assim, para algum, o que é a literatura especializada, né, que regulamenta o diagnóstico do TDL, porque ele não está no DSM, acho que é importante daqui a pouco a gente falar disso, Sim. né, contar essa história, né? Mas ela fala que tem alguns casos, os casos de TDL mais leve, não são os que eu vejo, né? Porque no meu consultório tem um viés para casos mais graves. É muito difícil você diferenciar o que é um atraso de linguagem de um TDL. E o que é o atraso de linguagem? É aquele quadro que vai melhorar com terapia, sem terapia ou apesar da terapia. Né? Então, a gente... Não sabemos o que foi, mas teve a melhor. É isso, né? Então, a criança tem seu tempo, é o seguinte, até 4, 5 anos, você pode ainda ter alguma questão de linguagem, mas tem que obrigatoriamente se resolver até aí. Se resolveu, Não se resolveu. virou atraso. Se não resolveu, passou, é TDL, mesmo que seja leve, certo? Agora, tem quadros que não podem ser atraso de jeito nenhum. Então, uma criança de 3 anos que chegou com dificuldades de compreensão da linguagem do outro, isso não é atraso. Então, você já pode dar TDL antes dessa idade. Né? Não precisa esperar. Né? Como a literatura é abrangente, é para pegar todo mundo, então ela dá essa margem. Olha, né? A partir dos 4, 5 anos virou transtorno. Mas se você tem certeza que não é um atraso, Olha, uma você questão muito pode dar o específica diagnóstico aqui, antes. Eu já dei Os com pilares 2 da anos e meio. linguagem, tá aqui, É falhou. isso. Não tem o que falar. Então, talvez a dificuldade do diagnóstico do TDL seja ele não estar no DSM-5. Então, essa história é importante, né? O que aconteceu? O DSM é de 2013, né? Sim. Essa última versão, né? Então, lá desde 2011, a turma da Academia Americana de Psiquiatria estava estudando e pensando e fazendo as articulações para publicar um livro desse. Demora, né? Um livro desse para ser publicado. E na mesma época, desde 2008, 2010, a comunidade que trabalha com TDL, com transtorno de linguagem, estava já muito incomodado com o nome e com os critérios do diagnóstico do TDL antes dessa época, que era o DEL. Então, antes dessa época, o TDL se chamava DEL, Distúrbio Específico de Linguagem. E para a gente fechar o diagnóstico de DEL, a gente tinha critérios muito mais restritos. Precisava de alteração de linguagem muito mais na expressão. Eu precisava obrigatoriamente de um teste neuropsicológico, com QI acima de 80, alguns autores 85, mas não era só isso. Eu precisava de um QI não verbal estatisticamente superior ao verbal. Então, mesmo que eu tivesse um QI... Isso dificulta muito. Certo? Mesmo que eu tivesse um QI de 80, mas os dois fossem iguais, não fechava. Não fechava. E aí, isso era ótimo para pesquisa, né? Porque quando você vai delimitando a população, é mais fácil você fazer até pesquisa. Porque nos testes que a gente tem de inteligência até hoje, a gente tem pouquíssimos testes que diferenciam o não verbal aqui do completo, né? A gente não conseguia publicar caso nenhum de DEL na época, né? E no chão do consultório, as crianças não apareciam assim. Apareciam com alteração sensorial, com disfunção executiva, com dificuldade de recepção, né? Enfim, não apareciam assim. Então, dependendo do país, muitas crianças ficavam sem atendimento fonoaudiológico. Por exemplo, no Reino Unido, se não conseguisse fechar, elas iam para um psicopedagogo e não para um fonoaudiólogo.
Então, já tinha um descontentamento. Então, paralelo a fazer o DSM, a turma da linguagem estava se organizando para mudar o nome e mudar os critérios. Nesse momento, a Academia Americana de Psiquiatria vai lá na ASHA, que é a Academia Americana de Fonoaudiologia, e fala, a gente quer um capítulo de DEL, na época. Vocês escrevem? E a ASHA falou, não podemos. Porque depois que sai o DSM, isso vira lei por 10, 12, 15 anos, até a próxima edição. E aqui nós estamos brigando de montão. Então, a gente não pode pôr isso, porque a gente não sabe o que vai dar. Né? Então, é por isso que foi uma decisão da Academia Americana de Fonoaudiologia não colocar. E aí ficou esse meio em cima do muro, Esse né? limbo, Esse né? transtorno de linguagem no limbo, né? E aí, daí vão as diversas interpretações. Né? Fica por difícil. isso, mas é por isso que não está no DSM. Provavelmente na versão, né? Na próxima versão. na sexta edição estará, eu tenho certeza disso. Perfeito. E, Mariana, a gente está aqui se caminhando já para o finalzinho, né? Passa rápido conversar com você. Sempre que a gente está junto, passa a gente rápido, fala um né? monte de coisa, né? E eu queria que você deixasse para a gente aqui, antes da gente fechar, o caminho, né? Porque tem muito profissional novo da fonoaudiologia, da psicologia, da medicina também. Como que a gente pode buscar esse atendimento de excelência, fazer um atendimento super diferenciado, né? É uma coisa muito personalizada. Você está ali sempre olhando para aquela criança, para aquela família, né? Então, a gente fala assim, tem critérios bem claros do DSM-5. Vai lá, deu A, B, C, D, tanto, é isso. Mas, para além disso, esse olhar humanizado, como que a gente chega? Como que a gente chega a ser a Mariana Fávero? Na verdade, é saber muito bem as bases, né, da literatura, do DSM, mas saber que o desenvolvimento infantil não respeita, né, o capítulo do livro. Então, a gente precisa buscar conhecimento de desenvolvimento em outros autores, né? Entender como essa criança se faz, né? Então, eu acho que é o primeiro passo. O segundo passo é que não é o diagnóstico que dita o processo terapêutico, é aquela criança. Então, tá bom, chegou uma criança com um diagnóstico na clínica, pensando nos terapeutas, ok, eu sei esse ponto de partida, mas como ela funciona? Né? Porque não é todo TDL que é igual, não é todo autismo que é igual, não é todo TDAH. Né? Não é. Nada é homogêneo. Não é. Então, as propostas terapêuticas vão mudar e a gente precisa olhar para isso. Né? E precisa estudar, porque é isso, atender criança com alteração de desenvolvimento é uma responsabilidade brutal, porque é isso, nós estamos cuidando do futuro não só daquele indivíduo da família, a gente está cuidando do futuro do Brasil. A gente tem uma responsabilidade enorme, então não dá, não adianta fazer cursinho de 20 horas na internet e começar a atender na clínica, porque o mercado está aquecido, né? Isso, não é mercado, pode. né? Não Tudo é bem mercado, você pensar no né? mercado, mas existe uma vida aqui. Exatamente. Se prepare não para é esse comprar mercado, um carro, né? O mercado vai trocar, porque as pessoas mudam, né? A gente está evoluindo muito. As crianças hoje não serão as mesmas de 10 anos daqui para frente. Claro que não. Claro que não. Então, é isso. Precisa estudar muito, né? Não tem jeito. Assim, e procurar outros referenciais teóricos. É entender que uma verdade dita por um autor não é só aquilo. A gente precisa buscar. E ciência se faz com perguntas, não com as respostas que já temos. Eu estudo, como médico, eu estudo a análise do comportamento da psicanálise, né? Pois isso, para entender os diversos autores, o olhar sobre o desenvolvimento, não é? Exato. A gente precisa entender. Se você vai atender, então vai estudar o mínimo, que é desenvolvimento humano. Lembrando que ele não é linear e não é homogêneo também, né? E esse foi o nosso podcast. Falamos sobre TDL com a nossa maravilhosa Mariana Fávero. Mariana, como que a gente localiza nas redes sociais? Então, acho que meu principal perfil é o Instagram, @dramarianafávero. E vou ter muito prazer de ter todos vocês lá comigo. Então, gente, sigam a Mariana, ela tá lá maravilhosa. Cada post é uma aula, tá? O tempo todo. Eu sempre reposto, assim, mais uma aula da Mariana Fávero. Ela também tem um curso maravilhoso sobre TDL, então, fonos, quem quiser saber, né? Pode ser todo mundo. O de TDL pode ser pais também, educadores, o de TDL pode. Gente, uma oportunidade maravilhosa aqui, tá bom? Então, foi isso. Prazer imenso estar com vocês. Beijos, abraços, nos vemos por aí. Mariana, querida, muito, muito obrigada. É sempre um sonho estar com você. Eu falo Aprendi muita coisa aqui. Obrigada. Bom? Obrigado, querida.